Paz e graça, amados em Cristo Jesus, sejam todos bem-vindos a mais uma programação no teu canal Lições do Tempo Presente. E como habitual, temos os nossos convidados anfitrião, o nosso irmão Bernabé e o nosso irmão César, que vamos fazer compreender hoje as lições contidas no livro de Mateus 25, acerca dos talentos, acerca da parábola dos talentos. Então, para nós começarmos o nosso estudo, eu convido o irmão que está nos assistindo para fechar seus olhos para nós falarmos com Deus. Maravilhoso Deus, Criador do céu e da terra, nós te agradecemos pela vida e proteção que o Senhor tem nos dado dia após dia. Agora, senhores, a tua palavra está aberta e queremos que o Senhor nos conceda o teu Santo Espírito Santo para que possa nos fazer compreender as palavras que iremos estudar. E nos ajuda para que, ao estudarmos essa palavra, possamos colocá-los em prática na nossa vida espiritual. Esteja conosco e perdoa os nossos pecados. Em Cristo Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado, irmão, porque faz tempo que não nos vejam mais e agradecemos bastante pelo apoio, agradecemos bastante porque o irmão está aí, disponibilizou o seu tempo, os valores para estar conectado. Lembrar que os irmãos vão nos acompanhar de forma completa no canal Lições do Tempo Presente, lá no YouTube. Acessa e ajuda, querido irmão, partilhando, colocando o link, comentando para que outras pessoas também tenham acesso da mesma dos meus estudos. Então, sendo assim, eu vou me dirigir ao meu querido irmão Bernabé. Irmão Bernabé, mais uma vez, boa noite. Boa noite. Jesus, no livro Materiais de 1888, no seu volume 3, diz que a parábola dos talentos é dada para o nosso estudo e pode ser considerada com grande proveito para a alma. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, esse estudo aqui dos talentos é de suma importância para o tempo que nós nos encontramos. E o Senhor Jesus Cristo, ao contar esta parábola, ele contou um homem que era rico e chamou os seus servos e começou a distribuir talentos, e quando ele viajou, e a um deu 5 talentos. Irmão Bernabé, nos ajuda a explicar como é que foi gerido esses talentos e qual é a aplicação para a nossa vida espiritual. Ok. Boa noite, meus queridos irmãos, Maranata. Obrigado por mais um momento que nos concederam e queremos aprender qual é o segredo que este que foi lhe concedido 5 talentos, como é que ele conseguiu desenvolver. Na verdade, no livro de Mateus, o capítulo 25, começando no versículo 15, diz assim a palavra do Senhor: a um deu 5 talentos. Então, depois desse rico se despedir desses servos, então um foi concedido 5 talentos. Estarei me focando nesse homem que foi concedido 5 talentos. Esse foi concedido 5 talentos e nos seus 5 talentos conseguiu adquirir mais uns 5 talentos. Ele foi fiel naquilo que o seu Senhor lhe deixou, E ele, com este talento que na qual foi lhe concedido, este valor, ele foi fiel e quando o seu Senhor veio, conseguiu apresentar outros 5, assim que concedeu 10 talentos. Podemos constatar no versículo 19 até 20, diz assim a palavra do Senhor: e muito tempo depois veio o Senhor daquele servo e fez conta com ele. E no versículo 20 diz assim: então aproximou-se o que receberam 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 talentos, dizendo: Senhor, entre e gaste-me 5 talentos. Eis que aqui outros 5 talentos que granjeei com ele. Então, meus queridos irmãos, aqui conseguimos entender e conseguimos encontrar como é que esse jovem conseguiu trabalhar com
com estes 5 talentos que o seu Senhor lhe deixou com ele. E ele foi fiel, ele foi justo, e quando esse dono chegou, apresentou aquilo que ele ganhou mais daquele outros que foi lhe concedido. O que você está fazendo com aquilo que o Senhor tem te abençoado? O que você está a fazer com aquilo que o Senhor tem te abençoado? Quer bênção, quer talento, né, de levar o Evangelho. Se calhar você sabe pregar bem. O que você está a fazer com a tua voz? Né? O que está a fazer, né, com a tua caridade? Será que quando o Senhor voltar, né, o Senhor estará a falar que foi bom, fiel e justo, entra no meu gozo, conforme este que recebeu 5 talentos? Então, meus queridos irmãos, o apelo é este, que nos assemelhemos conforme este jovem, né, foi bem sucedido com aquilo que o seu Senhor lhe concedeu. Muito obrigado, irmão Bernabé, pela rica explanação. Aqui conseguimos compreender que este servo foi fiel, é isto, né? Exatamente. E não só foi fiel, mas ele também conseguiu trabalhar para ganhar mais outros talentos. Certo. E o Senhor nos concedeu imensos talentos. Tem pessoas que lhe concederam talento só de aconselhar. Então use esse talento para a honra e glória do Senhor. E tem outro que foi dado talento só de ajudar. Então faça, irmão. Só não desperdice o talento que o Senhor te concedeu. E não o use para a tua glória, mas sim para a glória do nosso Deus. Muito obrigado, irmão Bernabé. Depois volto mais no meu irmão. E por agora vou me dirigir ao meu irmão César. Irmão César, mais uma vez, boa noite. Obrigado. Muito obrigado. Irmão César, o irmão Bernabé acabou de falar do homem que foi dado 5 talentos. E depois aqui, continuando no versículo 15, tem outro que foi dado 2 talentos. Explica só para o querido internauta que está nos assistindo, como é que ele usou esses talentos. Bom, mais uma vez boa noite e feliz noite, Maranata. Falando sobre o mesmo capítulo de Mateus 25, versículo 22, Jesus se dirige a um servo dizendo assim: e chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos, e eis que eles granjeou outros 2 talentos. Bem como o irmão já disse sobre a sequência dos talentos, o outro foi dado 5, mas produziu mais 5. Em poucas palavras, foi fiel. E aqui também o outro lhe foi dado 2 e também produziu 2, sinônimo de fidelidade. E no versículo 23 disse assim: disse-lhe o seu Senhor: bem, está bom e fiel servo, sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. Deus tem nos dado uma prova do pouco que Deus nos dá, comprovando assim a nossa fidelidade, se que, consoante do pouco que Deus nos deu, possamos ser fiel, possamos ajudar os mendigos, aqueles que vêm não tendo nada, mas do pouco que aquilo que Deus nos deu, tenhamos o direito de dar um pouco aos nossos irmãos. Muito obrigado. Muito obrigado, irmão César. Aqui vamos compreender, tanto nos 5, tanto nos 2, todos conseguiram ser fiéis nos 2 que eles receberam e agraciaram e conseguiram mais outros talentos. E isso é que se espera do querido irmão que está nos assistindo e de nós também que estamos aqui. E que o dom que o Senhor nos concedeu, possamos usá-lo para multiplicar. Como é que vamos multiplicar? É pôr em ação. É usá-lo. Se o irmão receber um dinheiro, esse dinheiro tem que trabalhar para se multiplicar. E é da mesma forma que o dom que recebeste,
tem que trabalhar para ser multiplicado. Muito obrigado, irmão César, pela rica explanação. Irmão Bernabé, eu volto mais uma vez no irmão Bernabé. Irmão Bernabé, nós aqui vamos encontrar outro homem. O homem que foi dado um talento. Foi dado um talento. Como é que ele usou? Será que teve a mesma sorte que os outros que acabamos de falar há pouco, que conseguiram agraciar outros talentos? Ok. Então, muito obrigado mais uma vez. Falando deste que foi lhe concedido um talento, deste homem, né, no versículo 24, né, ele diz assim: mas, chegando também o que recebeu um talento, disse: Senhor, eu conheci até que és um homem duro, que cefa onde não semeaste, e ajunta onde não espalhaste. Então, esse homem já começou com uma explanação daquilo que não uma desculpa, digo assim, né? Uma desculpa, né? Porque foi lhe concedido para que desenvolvesse, né, aquilo que foi lhe concedido, mas ao se justificar, né, já começou a falar essas palavras. E no versículo 25 diz assim: e atemorizando, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Então, ele, na verdade, né, se considerou como um servo, um patrão que é muito duro, né? Que é muito duro, que cobra coisas que se calhar não lhe foi dado. Mas este jovem, né, foi lhe concedido um talento, né? E se olharmos no versículo 24, ele foi falar coisas que o patrão mesmo não pediu, né? Porque diz que és duro e que cefa onde não espalhaste, não semeaste. Então, este jovem, na verdade, não foi fiel, né? Não foi fiel, esse que recebeu um talento, e enterrou os talentos que o Senhor lhe concedeu. A pergunta é: será que eu estou a enterrar aquilo que Deus tem me concedido? Né? Será que eu estou a enterrar as bênçãos que Deus tem me abençoado? Como este jovem que disse assim: não, o Senhor é muito duro, né? É muito duro para conosco, Ele cobra coisas que nunca nos deu, né? Ele ajunta onde não espalhou. Então, será que quando o Senhor vamos dizer as mesmas palavras que este homem falou? Ou estaremos falando assim: Senhor, aquilo que o Senhor me concedeu está aqui. E o Senhor vai dizer que, posto fiel no pouco, te colocarei no muito. Então, na verdade, aconselho muita gente, e primeiramente para mim mesmo, para que eu não me comparo com este jovem, com este homem que enterrou o talento que foi lhe concedido. Foi lhe concedido de graça. E diz a palavra aqui, diz que cada um é concedido segundo a sua capacidade, né? O Senhor nunca vai te dar uma coisa que você não consegue, né? Que você não consegue. Ele sempre te dá alguma coisa que você consegue fazer. Então este jovem lhe concedeu um talento, porque o Senhor sabia que este aqui, com um talento, vai conseguir desenvolver outro. Se calhar você sabe orar, mas não consegues, não estás a orar, estás a enterrar este talento de orar. Se calhar sabes pregar, mas porque não tens forças, vontade, estás a enterrar esse talento. Fica a saber que no dia do juízo, o Senhor estará fazendo conta contigo e comigo que enterramos o nosso talento. Muito obrigado, irmão Bernabé. É um assunto muito, mas muito sério que o querido irmão e eu temos que tomar em consideração. O Senhor nos deu o privilégio de orar, o dom de orar. E quando as pessoas estão a passar por necessidade e nós não vamos lá para orar com esses irmãos, o Senhor nos concedeu luz da sua palavra. E a palavra diz que ide, pregai. Será que a nossa vizinhança sabe da mensagem que nós temos?
Então, querido irmão em Cristo Jesus, exercita, trabalhe com o dom que o Senhor te concedeu para que você possa agraciar. Que o Senhor te ajude para que você não venha responder como esse servo aqui. Irmão César, o teu parecer concernente a este servo? Bom, depois de Deus de ter nos dado muitos dons e nós não reconhecemos estes dons, agora Deus nos tira estes dons. E no versículo 30 diz assim a palavra do Senhor: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Que conservemos bem de tudo quanto Deus tem nos dado. Amém. Quer na oração, quer aos estudos da palavra, quer ao transmitirmos a palavra, tudo possamos entender muito bem os dons que Deus tem nos dado, senão nos será tirado. Muito obrigado. Muito obrigado, irmão. Obrigado mesmo pela vossa disponibilidade de participar nesta programação. No livro Carta de 1907, diz que o Senhor não exigirá dos pobres o que eles não têm para dar. Ele não requererá do enfermo as energias ativas que a fraqueza corporal impõe. Ninguém precisa lamentar, porque não pode glorificar a Deus com talentos que nunca lhe foi confiado. Mas se você tiver apenas um talento, use-o bem e ele se multiplicará. E se os talentos não forem enterrados, produzirão ainda outros talentos. Eu quis, irmão, explicar aqui que os talentos não devemos enterrar. Tens o dom de pregar, use esse dom. Tens o dom de orar, use esse dom. Tens o dom de ajudar, use esse dom. Tens o dom de aconselhar, usa este dom para a honra e glória do Senhor. E só para termos uma ideia, o servo veio como dá nesse termo que, se você soubesse que eu sou mau, devias colocar o dinheiro onde? No banco, para que eu viesse cobrar com juro. É isso que aconteceu, ou não, irmão? Sim, então é muito aqui importante nós reconhecermos que ninguém deve falar que eu não fui dado nenhum dom. Todos foram dados um dom. Então devemos usar esse dom para a honra e glória do Senhor. Meus irmãos, para nós terminarmos, um minuto, qual é o conselho que os irmãos passam para os meus queridos irmãos que estão nos assistindo? O dom que o Senhor nos deu. Há pessoas que às vezes têm dificuldade de identificar qual é o seu dom. Então, irmão, um conselho para os queridos irmãos aí que estão nos assistindo. Irmão Bernabé. Ok, muito obrigado. Na verdade, o meu conselho é que não enterre aquilo que o Senhor tem te abençoado, aquilo que o Senhor tem te dado. E se olharmos no versículo 29, diz assim: porque qualquer que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, até o que tem será de quê? Será tirado. Meus irmãos, isso é algo muito sério. Né? Então, se você já tem um talento, procura desenvolver para que não seja quê? Não seja tirado. Né? Porque já é pouco e não vai te tirar mais. E aquele que tem muito ainda vai acrescentar ainda mais. Então, que sejamos como aqueles que serão acrescentados mais, para que glorifiquemos a Deus no nosso quê? No nosso negócio, no nosso dom e na nossa oportunidade que temos tido dia após dia. Que o Senhor possa nos abençoar e possa fazer com que resplandeça a vossa luz diante dos homens. Amém. Louvado seja Deus, irmão Bernabé. Irmão César, o teu nome? Bom, todo aquele que nasce no reino de Deus, lhe é concedido um dom. Aquele que desperdiçar será lançado fora dos filhos de Deus. No dia em que Cristo vier, nos conformar, estejamos prontos na breve vinda de Jesus Cristo, naquele grande dia, o chamado sábado milenial. Amém. É o minuto que eu dou.
Muito obrigado mesmo, meus queridos irmãos, pelo tempo que disponibilizaram. E obrigado aí, internauta, por ter acompanhado até ao fim. E eu aconselho que orem também por nós. Eu peço que os irmãos orem por esta programação. E nós acreditamos que por intermédio destes estudos, outras pessoas poderão conhecer o nome do Senhor. Então, irmão, fica aqui a advertência. Nós estamos a ver nos últimos tempos. Então, devemos exercitar os talentos que o Senhor nos concedeu. Devemos usá-lo para a honra e glória do Senhor. Não importa qual seja o teu talento, por mais pequeno que seja, não enterre, trabalhe com ele. Que o Senhor possa te abençoar grande e ricamente. Nos encontramos amanhã, nos encontramos na quarta-feira, se o Senhor permitir. Até lá, um grande abraço. Maranata, O Senhor